Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. E a aula de hoje é uma aula muito interessante porque eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos aí a respeito dos povos originários do que convencionou se chamar de América. É claro, a gente vai trabalhar com os principais povos, as principais organizações sociais, como os maias, incas, astecas, mas também a gente pretende observar aí a relação com a diversidade desses povos. Esse é um assunto que já está te interessando? Então dê um like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações para receber sempre um aviso quando tiver vídeo novo meu aqui do canal. Agora, vamos à aula? Eu quero começar destacando para você sobre a diversidade dos povos originários daqui da América. Uma primeira característica que de cara a gente chama bastante a atenção são as semelhanças, com olhos e cabelos castanhos, ou seja, você não vai ter uma característica entre esses povos originários de pessoas muito brancas com olhos claros ou mesmo cabelo claro. Então, você já tem uma característica comum a respeito de todos os povos originários. Mas, tirando isso, você vai perceber que há uma diversidade muito forte desde a sua vestimenta, uma diversidade muito intensa quanto à sua língua. Haviam centenas de línguas diferentes faladas pelos povos originários. Você vai ter uma organização social extremamente diferente entre vários povos. Você vai ter também uma cultura muito diferente entre eles. Então, há muito mais diversidade desses povos do que propriamente uma unidade. É claro que você está acostumado a observar esses povos com uma certa unidade. Quando os europeus vão chegar aqui, eles vão chamar todos os povos que habitavam a América de índios. Isso se deve basicamente ao fato de que o primeiro europeu que vai chegar aqui e relatar a respeito de sua chegada é o Cristóvão Colombo. E a partir dele vai ser chamada a população que habitava aqui a América de índios, porque eles achavam que tinham chegado às Índias. E é claro, esse é um termo que vai carregar um preconceito muito grande, porque coloca dentro de uma certa igualdade povos completamente diferentes. É um sentido de superioridade que se coloca principalmente por parte dos europeus. E é exatamente esse sentido de superioridade que eu pretendo questionar bastante nesse vídeo. Então, de cara, a gente vai tentar desconstruir um pouquinho a imagem aí de índios e tentar pensar como povos originários da região que vai ser chamada de América. E aí eu vou apresentar um pouquinho sobre essa diversidade para vocês através da imagem de diferentes grupos que viviam aqui na América. E aí você vai perceber não só os adornos que são colocados por cima da cabeça, pelos colares e tudo mais, mas também as próprias pinturas no rosto. E a gente vai observar mais coisas, olha, novos rostos pintados, novos adornos, alguns elementos tirados diretamente da natureza, como penas de aves e por aí vai. É claro que uma característica fundamental de se falar a respeito desses povos é observar que eles foram dizimados, destruídos pelos europeus. Os grandes genocidas aí vinham sobre a bandeira principalmente do Estado da Espanha, do Estado de Portugal, do Estado da França, do Estado inglês. Então, esses principais povos europeus, eles vão ter uma característica genocida em cima desses povos. É claro que, ao longo da história, muito se falou a respeito das doenças trazidas pelos europeus, das quais a população originária aqui da América não tinha anticorpos, e, nesse caso, as doenças mataram a população, fez com que a população tivesse uma drástica diminuição. É claro que eu não vou negar aqui a mortandade vinculado às doenças, mas a gente deve também observar que muito mais do que essas doenças,
ação genocida de pessoas ligadas ao Estado, tanto o Estado português quanto o Estado espanhol, é um fator determinante significativo para a dizimação dos povos originários. E essa destruição ela tem vários aspectos, não só a morte da pessoa, como também a destruição de todos os seus elementos culturais, a destruição de seu passado histórico, a destruição de sua língua. Em todos os casos houveram essa forçação por parte dos colonizadores em destruir tudo aquilo que formava a humanidade desses povos originários aqui da América. E até por isso sabemos tão pouco a respeito de alguns desses povos. Há uma dificuldade, historicamente falando, de você apresentar determinados argumentos verdadeiros por conta de você não ter basicamente fontes históricas seguras para fazer determinadas afirmações. Há um mundo de incertezas. Muitas das vezes a história é contada através da própria arqueologia, do qual também se apresenta muita dificuldade em colocar certezas para a gente pela falta, basicamente, de provas. Então, há uma ação predatória, destrutiva, organizada pelos estados europeus colonizadores, com o objetivo claro de destruir tudo aquilo que existia de cultura dentro dos povos aqui originários da América. E é claro que eu vou falar dos principais povos, aqueles grupos sociais mais destacados que sempre caem na prova do Enem, por aí vai, ainda que essas aulas aqui não sejam direcionadas a preparatório para o Enem, por exemplo, mas é importante a gente falar dos chamados povos sedentários. Eu vou fazer uma classificação dos povos que habitavam aqui a América em 3 grupos. Os povos sedentários, do qual a gente vai destacar, claro, os maias, astecas e incas, vamos destacar cada um deles, mas também eu quero apresentar para vocês que não só existiam esses povos sedentários, como também existiam os chamados povos semi-sedentários. E como é que se classifica esses povos? Eram povos que vão se manter num determinado local por algum tempo, e nesse local que eles se mantêm, eles desenvolvem a agricultura. Vão ser povos aí que vão ter uma organização social bem dividida, com hierarquia de comando e poder, ainda que esses povos esporadicamente precisem sair do seu território e ir para outro território. Em geral, esse deslocamento se dá por algum problema ou guerras, a ação de outros povos inimigos, ou na maioria das vezes por determinado fator propriamente natural, como falta de caças, ou uma região que torna-se sem muita possibilidade de desenvolver a agricultura. E claro, esses povos aí vão ser, pela característica deles, um pouco maior. Existem também os chamados povos não sedentários. Esses povos não sedentários seriam aquela classificação tanto quanto tradicional, principalmente nas escolas aí de ensino fundamental, quando vão se falar de algo genérico chamado índio e vão apresentar várias características do que é o índio, onde você vai ter o pajé, onde você vai ter os líderes guerreiros que andam seminus e tudo mais. Todo esse estereótipo da população indígena que se dá dessa percepção aí dos chamados povos não sedentários. E isso é uma característica que acaba sendo reproduzido. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter povos semi-sedentários e povos não sedentários. Eles não vão desenvolver a agricultura, essa é uma característica, é um grupamento de pessoas muito menor, com uma organização social e hierárquica bem menos desenvolvida em relação aos povos semi-sedentários. Ou seja, são grupamentos de talvez centenas de pessoas e que vão se deslocando dentro de uma mesma região. Vale destacar que esses povos não sedentários não se classificam como povos nômades, porque o povo nômade ele sai em vastas regiões à procura de melhores condições de sobrevivência. Já os povos não sedentários, característica essa dos povos nativos aqui da América, eles vão se deslocar dentro de uma mesma região. Eles não vão se fixar na terra e, portanto, não vão desenvolver
uma agricultura mais consolidada como os sedentários e os não sedentários. Classificando aí os principais povos, nós vamos ter os maias, que se desenvolve na região onde é hoje a América Central. A respeito dos maias, muito falado, digamos assim, do calendário maia, mas a gente vai ter muitas coisas interessantes para apresentar aqui para vocês. A primeira coisa fundamental é que os maias, eles misteriosamente abandonaram as suas cidades um pouco antes da chegada dos europeus. Era uma população muito voltada à religiosidade, então há estudos que indicam que seria algum elemento vinculado à religiosidade que fizeram com que os maias abandonassem as cidades. Eles vão ter uma teocracia exercida pelo Alak Unik, que era uma organização de poder de caráter hereditário. O que é uma teocracia, professor? É uma sociedade que se organiza, que tem como forma de organização de seu poder um líder religioso que teria contato diretamente com Deus ou com os deuses. E aí vai variar dependendo de sociedade para sociedade. O que muito se coloca aí sobre os maias, muito se fala sobre os maias, é o calendário, a forma deles registrarem o tempo, que é uma forma muito precisa. Para que vocês tenham uma ideia, os maias tinham um calendário bem mais preciso do que o calendário dos europeus no começo do século XVI, e o calendário maia ele vai pregar os chamados ciclos, e a cada momento que termina um ciclo e a possibilidade da existência de um novo ciclo, a população se voltava mais à sua religiosidade, e nessa ideia de religiosidade a gente vai ter muitos sacrifícios humanos. Era uma forma dos maias tentarem buscar se redimir perante os deuses fazendo sacrifícios humanos. Também eles vão desenvolver bastante a astronomia, conseguir estabelecer os momentos aí onde vai ter os eclipses solares, vão desenvolver também o conhecimento a respeito do movimento dos planetas. Então é uma sociedade que tem esses aspectos científicos e culturais muito desenvolvido. Eles também vão fazer um sistema aí, de cultivo que se desenvolve muito através da cobrança de impostos, e esses impostos basicamente era uma forma da sociedade se manter estruturada. Uma característica aí dos maias era o domínio de outros povos, e esses outros povos dominados deveriam pagar tributos para o poder, que era um poder centralizado e teocrático. A sociedade maia era uma sociedade de classes, onde você vai ter uma elite dominante de caráter hereditário e um grupo aí de pessoas trabalhadoras, de camponeses, que vão ter um regime aí de servidão coletiva, e sem contar os escravos, em sua esmagadora maioria eram prisioneiros de guerra. A grande marca, talvez, aí da cultura, a pirâmide de Kukulkan, onde se tinha ali os grandes sacrifícios. A gente vai observar uma imagem aí mais destacada da pirâmide de Kukulkan e a dificuldade das pessoas em subir essa pirâmide. Claro, tudo isso era de forma organizada. A pirâmide tem esses degraus alto e curto, fazendo com que a pessoa que vá subir suba de cabeça baixa em reverência aos deuses. Falando aí a respeito dos astecas, que geograficamente ficam bem próximo dos maias, o povo asteca ele vai, digamos assim, extremamente influenciado pelos maias, principalmente no que tange a sua religiosidade e a ideia de sacrifícios humanos, e também a visão aí de ciclos para a humanidade. Então, destaco ali, os astecas eles vão ficar na região onde é hoje o México, e o grande destaque aí dos astecas é a sua capital, Tenochtitlan, uma cidade que vai ser circundada por um lago. Ela forma assim, a sede, digamos assim, de um poder centralizado, e essa cidade era um marco e vai ser completamente destruída pelos europeus. Em cima dessa cidade vai ser criada uma nova cidade feita pelos europeus, que é a cidade do México, capital do México hoje. Bom, é uma cidade que vai ter uma importância econômica absurdamente grande.
com uma produção de excedente e, claro, o desenvolvimento do comércio entre as pessoas, uma cidade muito populosa, com características aí econômicas, principalmente voltada para a agricultura de cereais como milho, feijão e por aí vai. E é claro que se a gente está falando aí de uma sociedade voltada para a agricultura, eles vão desenvolver também um complexo sistema de irrigação chamado de chinampas. Então, a ideia era que conseguir regar, né, irrigar todos os campos e assim aumentar a produtividade. Os astecas também vão ter uma hierarquia social bem rígida, assim as aldeias eram obrigadas ao pagamento de renda, podendo ser recrutado para o trabalho coletivo. Então, assim como a gente observou com os maias que organizavam um sistema de tributação, os astecas também, e além dessa tributação, as aldeias ligadas aí à dominação dos astecas deveriam entregar alguns trabalhadores para o trabalho coletivo em prol da sociedade. Vamos destacar aí os povos aqui da região, né, que se convencionou chamar de América do Sul, no Cordilheira dos Andes, que são os Incas. Outra sociedade extremamente organizada, com poder centralizado, também era uma teocracia, diferente dos maias e astecas. A gente vai ter aqui, em vários momentos, os incas tendo uma dualidade de comandantes. Muitas das vezes, esses comandantes eram um homem e uma mulher, ou dois homens e depois duas mulheres e tudo mais. Ou seja, era uma sociedade que tudo indica que a mulher tinha um elemento aí de poder muito interessante, chegando a ponto de ser a líder de toda a sociedade. O destaque que nós vamos ter aí, que vai ser a única sociedade que se desenvolve a ideia da domesticação dos animais, que é o llama. É claro que esse animal era utilizado basicamente para transporte. A gente está falando de uma região montanhosa, com picos elevadíssimos, então a utilização do llama para transporte era fundamental para o desenvolvimento social. Os incas também vão fazer um sistema de contagem de escrita tridimensional chamado de quipus. Essa é uma forma com que a sociedade organizava melhor os elementos aí de tributação, visto que era outra sociedade que vai desenvolver bastante a ideia de pagamento de impostos. Vai ser marcada a cidade de Machu Picchu como um elemento extremamente interessante, porque os incas, ao perceberem a chegada e a destruição proposta aí pelos europeus, eles, incas, vão destruir todos os indícios e caminhos que levavam à sua cidade sagrada, Machu Picchu, de modo que os europeus não vão conseguir perceber que existia essa cidade. Para que vocês tenham uma noção, os europeus chegam aqui na América e promovem a destruição que eles promovem no começo, né, do século XVI até meados do século XVI. Praticamente tudo isso aqui já estava destruído pelos europeus. E a cidade de Machu Picchu consegue ser preservada e só vai ser descoberta pelo olhar, né, do mundo em 1911, ou seja, só no século XX a cidade consegue ficar preservada por 400 anos. É uma cidade espetacular, você tem vários aquedutos, né, que fazem ligação por todas as cidades, é algo maravilhoso. Agora acabou, eu vou ficando por aqui, agradeço demais por você ter assistido essa aula, até a próxima e valeu!